Oi, gente, aqui é a Luíse e agora a gente vai resolver o exercício 20 da lista 1. Eu vou ler o enunciado e aí vocês vão acompanhando. Bom, no exercício 20 fala assim: seja E1, E2, E3 uma base de V3. Considere os vetores U igual a 2E1 menos E2 mais 2E3, V 5E1 mais 5E2 menos 2E3 e W 3E1 mais 6E2. Então, como vocês podem ver, eu já escrevi aqui U, V e W na base E. Beleza? Showzaço. A letra A pede assim: verifique se os vetores são LD em cada um dos seguintes itens. O 1 é o vetor U. Bom, existem os casos lá de vetores, quando eles são LD ou LI, e a gente sempre tem que prestar atenção com quem está comparando. Nesse caso, ele pede o vetor U sozinho, e a gente sabe que um vetor sozinho só é LD se ele é um vetor nulo. Como vocês estão vendo aqui, o U não é nulo, então ele não é LD, certo? Agora o 2, U e o vetor nulo. Bom, se a gente pensar, o vetor nulo pode ser escrito com combinação de qualquer outro vetor, porque é só fazer 0 vezes o vetor. Com o U não ia ser diferente, então o vetor nulo pode ser escrito como 0 vezes U. Se um deles pode ser escrito como combinação do outro, então eles são LD. Então, sim, eles são LD e mais, o vetor nulo é LD com qualquer outro vetor. Agora, o 3. Bom, agora vamos ver o 3. O 3 fala pra gente comparar o vetor U, o vetor 4 menos 2 e 4 na base E. Bom, o vetor U é 2 menos 1 e 2. Se a gente fizer 4 menos 2 e 4 vezes meio, dá o vetor U. Então, quer dizer que dá para escrever o vetor U com combinação linear do vetor 4 menos 2 e 4. Portanto, eles são LD, certo? Então, aqui, ó, dá para escrever. Então, o U é igual a meio do vetor 4 menos 2 e 4. Então, eles são LD. Dá para fazer o sisteminha também. Fazer alfa 2 menos 1 e 2 mais beta 4 menos 2 e 4. E chegar nesse resultado e ver que eles são LD. Dá também, mas esse foi um jeito mais rápido de perceber que dá certo. E, inclusive, eu recomendo que vocês comecem a ter essa visão. Mas dar ao sistema também estaria certo, porque é a definição. E o 4 fala pra gente verificar se U, V, 1, 2, 3 e 2 ou 4 são LD. Nesse caso, eles são. Porque 4 vetores, segundo os casos, sempre são LD, certo? Então, como são 4 vetores, a gente tem que comparar os 4, eles sempre vão ser LD. Dá pra montar o sisteminha também, com alfa, beta, gama e ômega, teta, enfim. E verificar que eles são LD, certo? Mas esse também foi um jeito mais rápido, que dava pra fazer nesse caso. Bom, a letra B pede para determinar as coordenadas de U menos V e mais 3W, certo? Então, o que eu fiz aqui nesse caso? Esse exercício é mais tranquilinho. A gente pega o vetor U, a gente faz menos o vetor V e faz mais 3 vezes o vetor W. Faz as contas e chega que 1 menos V mais 3W é 6, 12 e 4 na base E. Certo? Todo mundo tranquilo? Certo. Agora a letra C. Escreva, se possível. Então, o 1 pede pra gente escrever U como combinação linear de A, que é 4 menos 2 e 4, que é a mesma coisa do 3 lá da letra A. Então, a gente sabe que dá, e é dessa maneira que ele é escrito, daria pra fazer o sisteminha, e dá pra ver de cara. Então, a gente tem que U é igual a meio de A. O 2 da letra C pede para escrever o vetor nulo como combinação de U. Então, o vetor nulo é igual a 0 vezes o vetor U,
como é igual a 0 vezes qualquer vetor. Então, o vetor nulo é igual a 0,1, certo? É assim que a gente vai fazer essa. A 3 pede para escrever U com combinação linear de U. Com combinação de U. Então, é isso mesmo que vocês estão pensando. A gente tem que 2 menos 1 e 2 igual a 1 vezes 2 menos 1 e 2, certo? Então, o vetor U é igual a 1 vezes o vetor 1. O 4 pede para eu escrever V como combinação de U. Bom, nesse caso, não dá para enxergar de cara. Então, eu montei o sisteminha. Alfa, 2 menos 1 e 2, mais beta, 5, 5 menos 2. Esse é o vetor U, esse é o vetor V, igual ao vetor nulo. E a gente vai ver se eles são LI ou LD. Para, caso eles forem LD, a gente escrever um como combinação linear do outro. Senão, não tem como. Então, eu fiz e eu montei esse sisteminha. O que eu faço para montar esse sisteminha aqui que eu tô mostrando aqui para vocês? Eu faço sempre a primeira coordenada do um mais a primeira coordenada do outro. Segunda coordenada de um mais a segunda coordenada do outro igual a 0. E porque o vetor nulo é igual a 0, 0, 0. Então, todas as coordenadas vezes esse alfa e beta tem que ser 0. Então, fica 2 alfa mais 5 beta igual a 0, menos alfa mais 5 beta igual a 0, e 2 alfa menos 2 beta igual a 0. Da última, a gente tem que alfa igual a beta. E a gente vai pegar essa que a gente achou, colocar na segunda equação. E aí, a gente tem que beta igual a 0, então alfa também é igual a 0. Isso quer dizer que eles são LI. Então, não dá para escrever V como combinação de U. Por isso, U e V são LI, não tem como escrever V como combinação de U. Vamos ver o 5 agora. U como combinação de V e A. Bom, a gente já viu que não tem como escrever U como combinação de V, mas que tem como escrever U como combinação de A. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente sabe que U é meio do A, e a gente sabe que não tem como, a gente já tem que U é meio do A. Então, se a gente fizer o outro vetor como 0, dá certo. Então, a gente vai fazer U como meio de A mais 0 de V. E a 6, que é a última, V como combinação de U e W. Então, são 3 vetores, a gente não sabe se eles são LI ou LD. A gente monta de novo aquele mesmo sisteminha pra gente achar e saber. E caso são LD, a gente já consegue montar um como combinação linear dos outros dois. Então, alfa vetor U mais beta vetor V mais gama vetor W, a gente vai montar o sisteminha do mesmo jeito do outro. A gente vai fazer 2 alfa mais 5 beta mais 3 gama igual a 0, menos alfa mais 5 beta mais 6 gama igual a 0, e 2 alfa menos 2 beta igual a 0. Pode perceber que, mesma coisa. Eu peguei primeira coordenada com primeira coordenada de cada vetor, segunda com segunda, terceira com terceira, e montei esse sisteminha. Então, de 3, a gente obtém que alfa igual a beta, e eu numerei isso como 4. Substituindo alfa igual a beta em 2, a gente tem que 4 beta mais 6 gama igual a 0, então a gente tem que gama é menos 4 sextos de beta, né? Ou menos 2 terços, né? Menos 2 terços, eu numerei isso como 5. E se a gente substituir 4 e 5 em 1, a gente tem 2 beta mais 5 beta mais 3 vezes menos 2 terços de beta igual a 0, então isso implica que beta igual a 0. Então, isso também implica que alfa igual a beta igual a gama igual a 0, e isso implica que U, V e W são LI, então não tem como escrever V como combinação de U e W. Certo? Era isso, a questão 20. Se ficar alguma dúvida, escrevam no fórum, tá? Que a gente tira as dúvidas lá. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa me falem. É isso.